programa Debate Brasil recebe hoje Joaquim Pinheiro. Joaquim é membro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E hoje iremos conversar justamente sobre o recém-concluído 6º Congresso do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Joaquim, muito obrigado por você atender ao nosso convite para essa entrevista ao programa Debate Brasil. E eu queria principalmente lhe indagar a respeito de todo o processo que levou vocês a concluir recentemente o 6º Congresso desse importante movimento social, para muitos considerados um dos mais importantes do mundo, especialmente pela luta pela terra no Brasil, uma luta que nós sabemos é muito difícil. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do MST. E para nós sempre é fundamental estar dialogando nesses espaços, porque a gente sabe que esse é o momento de falar, né, com várias pessoas que muitas vezes não têm acesso às informações que são produzidas pela própria organização e também as informações verdadeiras, né? Então, quando se fala do MST, existem muitas informações que não são verdadeiras. Eu acho que é importante esse espaço porque possibilita a gente passar um pouco da nossa experiência. E talvez uma das melhores maneiras de se mostrar a democracia do movimento dos trabalhadores sem terra, a forma como vocês se organizam, é nos contar um pouco como que vocês organizam, de tempos em tempos, o Congresso do Movimento. É, na verdade, um processo longo e eu queria que você explicitasse esse processo para os nossos telespectadores. Muito bem. Agora, nesse período de 10 a 14 de fevereiro, né, foi então realizado o nosso 6º Congresso. O Congresso Nacional para o MST, ele é a instância máxima da organização, né? É onde são definidos a linha estratégica do movimento por um período de 5 anos, né? Então o movimento nasceu em 1984 e o seu primeiro congresso foi em 1985, né? Então ao longo desse período aí foram feitos esses congressos, né? E nesse especificamente nós pudemos trabalhar um longo período aí de debates com a nossa base, né? O movimento está organizado em 24 estados e mais o Distrito Federal e é um processo longo porque nós precisamos dialogar com todos e todas os militantes que estão no movimento, seja nas estruturas de acampamento, seja nas estruturas de assentamento e também em outras instâncias, como as próprias secretarias, né? Ou seja, as instâncias mais que ajudam nessa parte mais burocrática do MST. Então, nós iniciamos esse processo que culminou com um congresso agora nesse início de ano, em 2011. Né? Então, nós primeiro preparamos uma espécie de documento base, né? A direção nacional se debruçou durante um período enumerando quais seriam os principais desafios que o MST está enfrentando na atual conjuntura, né? Enumerando quais são aqueles avanços que nós conquistamos durante todo esse período até agora, né? E colocando aí propostas de superação, né? E a partir desse documento base, então, nós começamos a fazer uma espécie de mutirão, né? Em todos os espaços do MST, então, desde as reuniões lá nos acampamentos, né, assentamentos, e a partir daí fomos recolhendo o que nós estamos chamando aí do resultado desse debate, né? E tivemos um outro momento para poder recolher todas essas opiniões, né, que vieram das nossas bases e fizemos uma sistematização disso, preparamos um outro documento, que aí foi um segundo documento, depois daquele primeiro... Entre o documento base original e esse segundo documento, quanto tempo? Isso foi um ano. 2012. 2012, exatamente. Me chama a atenção justamente isso. Esse processo que se concluiu agora, em fevereiro de 2014, portanto, ele nasce em 2011.
Então vocês, na verdade, trabalharam durante 3 anos procurando envolver todas as bases do MST nesse rico processo? Não, isso para nós, inclusive, para aquela militância que às vezes não está envolvida nesse processo de acampamento, também é um processo de formação, não é? Imagino. Porque vai ouvir, inclusive, da própria base qual é o sentimento em relação à situação que está passando, quais são as principais necessidades imediatas que essas famílias estão encarando aí. E também, claro, é um processo de a gente também fazer aquele reconhecimento, né? Então, militantes de uma determinada região vão fazer esse trabalho em outras, e isso faz com que haja uma espécie de vitalidade, né, do sangue e do movimento. Depois desse documento base, foi preparado esse segundo documento, aí já com um enriquecimento muito importante aí dos debates, né? Aí nós chamamos uma reunião da coordenação nacional, onde participaram todos os dirigentes estaduais e dirigentes nacionais em Brasília, e esse documento então foi amplamente discutido e estudado para poder fazer enxugar ele para caber numa cartilha mais didática, com orientações bastante específicas, né? Então, isso para nós foi um processo muito rico, né? Isso culminou em 2012 e nós voltamos para as nossas bases, então já com uma cartilha já elaborada, com os princípios, as principais orientações, os principais desafios, ou seja, tudo sistematizado, né? Voltou para as bases e a nossa base rediscutiu esses documentos já como um processo já de preparação para o Congresso em si, em fevereiro agora desse ano, né? Então, para a gente entender, esse processo foi riquíssimo para nós. Um processo rico, educativo, e que eu quero saber agora o seu conteúdo. Quais são as principais conclusões que vocês chegam, primeiramente no campo do diagnóstico? O campo brasileiro, me parece, sofreu mudanças importantes nesses últimos 10 anos, pelo menos. Especialmente após 2002, através dos governos Lula, nós tivemos aparentemente um movimento contraditório. Houve um fortalecimento muito forte do chamado agronegócio, mas ao mesmo tempo nós tivemos muito apoio do próprio governo à chamada agricultura familiar, onde justamente boa parte das experiências do MST se situam. Como é que vocês avaliam essa nova realidade no campo? Bom, eu acho que o primeiro diagnóstico bem consistente, né, de um estudo que a gente vem fazendo já desde o Congresso passado, né, do quinto Congresso, é que houve uma mudança considerada no campo brasileiro, onde antes os nossos inimigos principais e fundamentais eram aqueles fazendeiros atrasados, não é? Que organizava a sua fazenda com milícias chamados jagunços, não é? E que defendiam essas áreas improdutivas, diga-se de passagem, né? Com unhas e dentes para manter uma espécie de status, né? Porque aqui no Brasil terra é poder. Então, ou seja, essa é a forma, historicamente isso se explica, né, pela nossa formação histórica, essa questão da terra no país. Mas nós estamos enfrentando ultimamente uma investida muito grande do capital financeiro, internacional inclusive, no campo brasileiro, né? E agora nós percebemos que os nossos inimigos principais não são somente aquele fazendeiro atrasado, né? Agora os nossos inimigos principais são as principais corporações transnacionais que estão envolvidas nesse processo aí do chamado agronegócio brasileiro, né? Então aí nós temos, por exemplo, todo o que é um conglomerado das chamadas empresas, como é a ADM, não é? Como é a Bunge, como é a Cargill, como é a Dreyfus, como são, ou seja, essas principais, como é a Monsanto, como é a Bayer, enfim. Essas grandes corporações, elas estão hoje atuando
não é? Com uma lógica do capitalismo internacional muito forte no campo. E a partir daí, nós percebemos também uma aliança de grandes setores da sociedade brasileira, inclusive apoio considerado do próprio governo, o próprio Estado brasileiro, a essa política chamada do agronegócio, que envolve todo esse conglomerado aí das grandes potências transnacionais. Portanto, agora a nossa avaliação é que nós precisamos fazer uma leitura muito mais precisa desse momento para saber como é que nós vamos enfrentar essas forças, né? Já não é mais só aquele processo de ocupação pura e simplesmente, né? Dou um exemplo. Existe uma propriedade no interior de São Paulo, no município ali de Aras, que nós temos já um processo de ocupações ali naquela região importante, né? Aliás, um dos acampamentos que eu estava ajudando a coordenar, nós fizemos várias ocupações nessa região. E fizemos uma ocupação, faz uns 3 anos, não me recordo, que foi justamente na fazenda da Cutrale, que é uma grande empresa produtora de laranja e vendedora, uma das maiores exportadoras de suco de laranja, né, do Brasil para o mundo, né? Essa ocupação da Cutrale, não sei se vocês se recordam, mas teve uma repercussão monstruosa em todo o país e até fora do país. Justamente porque ela era considerada uma empresa dita produtiva. Né? Mas a grande questão aí é que, de fato, nós mexemos no vespeiro, que a Cutrale tem as suas relações com a Coca-Cola, enfim, são as que fornecem suco de laranja para a Coca-Cola, ou seja, tem todo, que a Coca-Cola tem, são os grandes anunciantes dos grandes meios de comunicação empresarial desse país, enfim. Então, o ataque que nós recebemos foi tão grande, mas tão grande, que nós ficamos um tempo muito grande no Jornal Nacional, né? Imaginava que eles mostraram um trator passando por cima das laranjas, como se animaram aquilo lá, né? Fizeram uma animação, porque para um trator passar por cima de um pé de laranja demora um pouco para ele romper, né? Ou seja, mas fizeram uma animação como se aquilo lá fosse assim. As imagens que foram veiculadas eram imagens, portanto, que você denuncia como manipuladas. Manipuladas, completamente manipuladas, né? Uma importante denúncia. Porque isso dá aquele impacto para a população, falar, evidente, são os vândalos. São os vândalos, né? Mas essa área da Cutrale lá, ela é uma área que pertence ao Estado brasileiro. Ela foi, portanto, grilada por essa empresa. O próprio INCRA já tem um processo que determinou e que decretou que, de fato, essa propriedade ela é grilada, ou seja, ela é roubada, né? Então, a nossa Constituição é muito clara nisso. Diz o seguinte: aquela terra que não cumpre a sua função social, né, e que não está respeitando as legislações brasileiras, tem que ser usada para fins de reforma agrária. O que o MST fez foi justamente fazer uma denúncia dessa situação, né? Agora, a gente sabe que o resultado foi muito forte. Nesse caso específico, Joaquim, a ocupação foi motivada justamente por esse aspecto absolutamente irregular da propriedade da Cutrale sobre aquela terra. Exatamente. Para mostrar para a sociedade e pressionar o governo brasileiro que pudesse tomar uma atitude em relação àquelas terras. Agora, por fato de ser a Cutrale, uma grande empresa exportadora, recebe recursos inclusive do governo federal para poder aumentar o seu processo de exportação, não é? Então, o resultado foi completamente negativo por conta dessa força imensa que tem. Então, agora, as nossas ações têm que ser muito bem pensadas, porque nós estamos mexendo não só agora naquele fazendeiro atrasado, mas num conjunto de forças do capital financeiro internacional que está atuando hoje no campo brasileiro. Essa mudança na estrutura de propriedade de boa parte da terra do Brasil agricultável coloca alguns impasses. Durante muitos anos se alimentou a ideia de uma necessidade do próprio capitalismo no Brasil realizar uma reforma agrária.
no intuito de se fortalecer mecanismos do mercado interno e, principalmente, se criar condições no campo brasileiro para uma democratização da terra e, principalmente, um fortalecimento de um conjunto gigantesco de pequenos proprietários rurais. Aliás, esse foi um caminho escolhido por todos os países que, de alguma maneira, conseguiram criar um capitalismo desenvolvido. Considerando esta mudança, levando-se em conta que houve uma capitalização do campo através justamente da maior participação de empresas, inclusive de caráter financeiro, no campo brasileiro, como fica a bandeira da reforma agrária à luz do desenvolvimento econômico que nós temos? A reforma agrária é uma necessidade para o capitalismo brasileiro ou isto foi superado? Bom, aí entra o segundo grande debate que nós fizemos nesse congresso, no 6º Congresso. Ou seja, o primeiro foi essa questão de identificar essa nova concepção no campo, os novos... Exato. Agora, o segundo é entender que hoje, analisando essa conjuntura hoje, tanto no campo, e a estrutura que mantém, né, essa política no campo, que é muito bem organizada no parlamento brasileiro, ou seja, na própria estrutura do poder executivo, não é, que apoia esse modelo, e o judiciário, né, ou seja, os 3 poderes estão estruturados, inclusive, para dar vazão a essa política dos que você chamou muito bem, dos novos donos da terra no Brasil. Então, a segunda questão é que, diante dessa situação, hoje não cabe mais aquilo que nós chamamos da reforma agrária clássica. Ou seja, os países mais desenvolvidos hoje no mundo, todos os países da Europa, próprios Estados Unidos, Japão, fizeram as suas reformas agrárias há mais de 100 anos. Porque havia uma necessidade de que a cidade estava ampliando toda a modernização com indústria e produção industrial e necessitava de que tivesse consumidores para esses produtos na cidade. E o campo, se não houvesse uma reforma para poder possibilitar com que houvesse um ganho na produtividade e tudo mais, não teria poder de comprar esses produtos da indústria. Então, muitos países fizeram essa reforma agrária, visando o quê? Aumentar o consumo dos produtos da indústria na cidade. Então, isso é a reforma agrária clássica, assim, em rápidas palavras. O que nós entendemos hoje é que essa reforma agrária não cabe mais hoje no nosso país. Então, nós estamos propondo, isso foi um debate no Congresso, que trouxe a partir dessas avaliações e diagnósticos, de que hoje no Brasil só cabe o que nós estamos chamando de uma reforma agrária popular, não é? E aí eu gostaria depois de poder elencar aí quais são os principais eixos, não é, dessa chamada reforma agrária popular. Joaquim Pinheiro, você terá essa oportunidade no próximo bloco. Nós vamos agora a um breve intervalo. Voltaremos em seguida com essa importante entrevista com o membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Joaquim Pinheiro. Já já estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, na edição de hoje entrevistando Joaquim Pinheiro, membro da direção nacional do MST. Joaquim, no bloco anterior você falava que, através justamente do processo de discussões do 6º Congresso do MST,
Vocês concluíram, fundamentalmente, que hoje o Brasil necessitaria de uma reforma agrária popular. Na análise do movimento, a chamada reforma agrária clássica já não teria espaço hoje, ou não seria mais uma exigência para o desenvolvimento capitalista brasileiro. A reforma agrária clássica significa você criar justamente milhões de proprietários rurais, pequenos proprietários rurais, pelo Brasil afora. Qual a diferença entre o que você chama de reforma agrária popular e essa forma clássica de reforma agrária? Bom, primeiro, acho que todos nós brasileiros devemos saber que o tema da reforma agrária é uma questão que está candente desde a nossa formação enquanto nação. Ou seja, o Brasil é um dos únicos países no mundo que não conseguiu fazer a sua reforma agrária. Nós tivemos 3 ou 4 momentos que poderíamos fazer isso e não fizemos na história. O primeiro deles foi em 1850, quando foi lançado ou foi criado a chamada Lei de Terras. A coroa brasileira, sabendo da pressão externa e interna para a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, então fez essa lei, que é chamada Lei de Terras de 1850, porque isso evitaria com que os trabalhadores escravos, ao serem libertos, não teriam possibilidades de cada quem assumir aí uma parcela de terra para poder trabalhar. Então, a partir de 1850, toda a terra que fosse destinada do Estado brasileiro teria que ser paga. E como é que o cara que viveu a vida inteira de escravo vai comprar alguma terra? O processo de requisição de terras públicas passava a ser feito com base em aquisição monetária. Então, isso foi o primeiro momento que nós perdemos na história do nosso país a oportunidade de fazer uma reforma agrária. Ou seja, o que era? Todos aqueles trabalhadores que estavam sob regime de escravidão, ao serem libertos pela lei, pudessem acessar a terra, até como uma forma de indenização do Estado brasileiro sobre essa situação que se passaram. Então, não houve. Então, essa lei de 1850, ela evitou essa questão. Um segundo momento que nós elencamos aqui foi justamente no processo de industrialização do nosso país. A década de 30, quando grande parte da população rural, na época, nesse período, nós tínhamos mais ou menos, uns 70% da população vivendo no campo e 30% na cidade. Então, a recém-nascida indústria brasileira necessitava de ter força de trabalho, de ter mão de obras para isso. E o Estado fomentou com que muitos trabalhadores saíssem do campo e viessem para a cidade para trabalhar nessas recém-indústrias nascentes. E esse seria um outro momento, porque nós poderíamos fazer aquele processo de o governo fazer um amplo processo de distribuição dessas famílias que estavam no campo e, claro, potencializando a indústria também. Ou seja, essa aliança entre a burguesia industrial e os latifundiários não foi possível permitir isso. Ou seja, no governo Vargas não foi possível fazer isso. Depois, um terceiro momento que nós tivemos, aí foi em 64. Agora nós rememoramos em vários locais do nosso país o golpe, os 50 anos do golpe que nós chamamos civil e militar ou midiático, enfim, nesse período, que foi quando o presidente João Goulart anunciou as reformas de base. Dentre as reformas de base estava a reforma agrária, que não era grande coisa. Ele determinava que 50 quilômetros às margens das rodovias federais pudessem ser desapropriadas e assentadas famílias que havia um processo de luta muito intensa, ligas camponesas no Nordeste, as UTABs, enfim. Havia uma ebulição muito forte pressionando o governo para isso. E o anúncio das reformas de base culminou no golpe. Ou
seja, perdemos a terceira chance de fazer a reforma agrária. A quarta oportunidade, nós avaliamos que quando o presidente Lula assumiu o governo em 2002, não é? Nós tínhamos em torno de 200 mil famílias acampadas nesse país. Não é? E a pressão e com a vitória, nós achávamos que seria possível algumas medidas que pudessem, primeiro, assentar todas essas famílias que estavam acampadas, não é? E iniciar um processo de políticas públicas, políticas sociais para todas essas famílias que já estariam conseguindo as suas terras, né? Mas isso não ocorreu, infelizmente. E segue esse governo e continuam os mesmos problemas. Então, isso só para a gente resumir nessa questão da necessidade. Então, hoje, o que nós avaliamos? Nós entendemos de que 70% de toda a produção de comida, dos alimentos que vão na mesa do trabalhador brasileiro, ela é produzida pela pequena e média propriedade. Né? O chamado agronegócio, isso que nós falamos antes aqui, ele produz somente para exportação. Não é? E com agravante, utiliza a maior parte das terras para isso, né? Porque são os grandes latifúndios, né? Em monocultivo, porque sempre são uma ou duas lavouras, né? Então, ou seja, monocultivo, e produz 30% somente da força de trabalho da mão de obra no campo hoje. Né? E, ao mesmo tempo, recebe 100 bilhões de reais de incentivos do governo federal, né, de financiamento do governo federal para essa produção. Ao passo que a pequena agricultura, a agricultura familiar, os assentamentos, né, produzem 70% da comida que o brasileiro consome hoje, produz 70% de toda a mão de obra, ou seja, gera 70% de todo o emprego no campo, né, produz de forma de policultivo, ou seja, são vários cultivos, né, na mesma propriedade, e recebe apenas 20 bilhões de reais do governo como incentivo e financiamento para essa produção. Então a gente percebe essa gritante desigualdade nessa questão. Agora, esse privilégio ao chamado agronegócio me parece muito vinculado à necessidade do atual modelo econômico em gerar, por exemplo, receitas de exportação. As contas externas brasileiras são muito sacrificadas justamente por algumas características do nosso modelo de dependência e subdesenvolvimento. Nós pagamos anualmente uma conta muito pesada, por exemplo, em termos de serviços. Pagamento dos juros da dívida externa, remessa de lucros e dividendos, entre outros itens de despesa. A forma de se compensar isso é justamente se incentivar a exportação, e onde o Brasil vem se especializando, talvez infelizmente, seja na exportação justamente de produtos agrícolas, produtos animais. A pecuária é um importante componente hoje da ocupação do campo, além da produção mineral. Evidentemente, isso nos reserva um papel muito problemático na economia global. Afinal de contas, passamos um país continental com 200 milhões de brasileiros, passamos a ser uma espécie de fornecedores de luxo de matérias-primas para o desenvolvimento, na verdade, de outros estados nacionais. Como é que vocês encaram esse desafio? Afinal de contas, o agronegócio passa a ser estratégico para a manutenção desse modelo. Vocês chegaram a discutir a importância de se derrotar esse modelo baseado na abertura comercial, na abertura financeira, nas privatizações, um modelo que, em última instância, foi inaugurado no Brasil nos anos 90? Sim, e nós achamos que a população precisa saber disso, porque baseado nesse modelo, nessa política econômica, o aumento das dívidas internas, né, cada vez mais crescente,
nós temos, por exemplo, uma dependência enquanto país, enquanto nação, muito grande, de apenas 4 ou 5 empresas, essas pelo menos que eu te listei aqui, porque o Brasil não controla esse preço dessas chamadas commodities, né, agrícolas, que aí são, dá para contar no dedo também, soja, milho, o etanol, a cana-de-açúcar, a celulose, né, e a carne. Né? Ou seja, o Brasil está na mão dessas empresas que dominam e controlam esse setor. Né? E aí, os preços desses commodities, desses produtos, são determinados não aqui no Brasil, são determinados na Bolsa de Chicago. Né? Na Bolsa de Mercadorias. De mercadoria de Chicago. Né? A outra questão é que se dá algum problema, por exemplo, a China reduziu em alguns milhões de toneladas a compra de soja do Brasil. Então isso já criou uma crise. O etanol, que lá atrás, até o Bush veio aqui com Lula e foram visitar algumas produções aqui, o Brasil estava sendo considerado aí o país que iria resolver esse problema do combustível, né? Hoje esse setor está em crise. E quem tem que pagar essas contas? É a população brasileira através dos impostos que vai para o governo, né, para o Estado. Né? Então, isso por si só não se sustenta, esse modelo está esvaindo. Né? Essa grande falácia que o agronegócio é a modernização da agricultura brasileira não se sustenta, por isso que eu te disse, é o que menos gera emprego no campo, não é? É o que mais utiliza-se, inclusive, em pleno século XXI, trabalho escravo. Né? É como se nós pegássemos o antigo plantation lá, né, baseado em monocultura, em produção para exportação e baseado em trabalho escravo, né, esse tripé. Hoje, o agronegócio nada mais é do que uma espécie de plantation moderno. Não é? Porque também produz monocultivo, também para exportação e ainda mantém em grandes unidades aí, chamadas modernas, trabalho escravo. E se isso só não bastasse para esse modelo do agronegócio, o que está ocorrendo? O Brasil hoje é o país que mais consome veneno no mundo. Os últimos dados do ano passado indicam que o Brasil consumiu, as empresas do agronegócio consumiram... São chamados agrotóxicos, fertilizantes. Exatamente. Consumiram 1 bilhão de litros de venenos no ano passado. Se nós fizermos uma divisão aí per capita, né, no Brasil, cada brasileiro teria que consumir em torno de 6 litros de veneno durante o ano inteiro. Né? E isso, por si só, é o que está ocorrendo hoje. Os recém-relatórios aí do próprio INCA aqui do Rio de Janeiro, Estudo de Câncer, denunciando que para os próximos anos, né, vão surgir 400 mil novos casos de câncer na população brasileira. E eles dizem que grande parte desses cânceres são gerados pela alimentação, ou seja, pela quantidade de veneno que é colocado na comida do brasileiro, despejado. Então, isso é esse modelo. Esse modelo do agronegócio gera desemprego, gera doenças, né? Não só para os trabalhadores, para quem consome. Por isso que é importante esse programa. Os consumidores, os trabalhadores da cidade, cada vez que vocês pegam um alimento, né, tem que analisar de onde vem, porque isso, grande parte desses alimentos podem estar contaminados, né, com veneno, porque a quantidade de veneno que é colocado nessas grandes lavouras de monocultivo é um absurdo, né? A propósito disso, em edição anterior do programa Debate Brasil, nós conversamos justamente com um pesquisador da Fiocruz que aborda com muita propriedade essa questão relativa ao mapa das injustiças ambientais e com relação também à saúde do trabalhador, precisamente por conta da utilização intensiva desses venenos.
agrotóxicos, fertilizantes, e que inclusive causam um problema muito sério do seu ponto de vista da própria balança comercial do país. São produtos importados a um custo muito elevado. O problema é que o modelo econômico abraçado pelo atual governo, ele de alguma maneira consagrou o agronegócio. Lembro que recentemente, inclusive, a presidente Dilma esteve em Lucas do Rio Verde, uma cidade ou município símbolo de Mato Grosso, justamente pela participação na produção da soja nacional. E ao lado da Cátia Abreu, a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, e do Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso e um produtor importante também de soja. Como resolver essa questão? Porque aparentemente o modelo econômico tem propiciado sucessos. O governo, por exemplo, faz questão de destacar a manutenção de níveis de desemprego muito baixos, a possibilidade dos trabalhadores, especialmente de baixa renda, terem um aumento permanente da sua renda mensal média em termos reais. E, aparentemente, não há nenhum movimento na grande política brasileira de superação desse modelo econômico, no nosso ponto de vista, muito dependente e que nos caracteriza hoje como um país subdesenvolvido, na medida em que a gente depende da dinâmica, na verdade, de economias de outros estados nacionais. Claro. Nós, analisando esse quadro que você muito bem coloca aí, nós entendemos que não existe outra saída para superar esse modelo do agronegócio no Brasil, se não houver uma proposta que pudesse ser entendida e assumida pela população brasileira como um todo, né, que são as principais vítimas desse modelo. Né? E a primeira delas é que nós precisamos fazer essa reforma agrária popular, fazer com que a população da cidade entenda que isso não é uma questão somente do MST ou dos movimentos sociais do campo brasileiro. Essa é uma necessidade da população enquanto projeto de país, porque a ideia da reforma agrária popular é produzir alimentos de forma saudáveis, não é? De forma aonde os trabalhadores não sejam contaminados, nem o solo, nem a água, e que os alimentos que cheguem para a mesa do trabalhador sejam alimentos sadios, né? Que se pode comer, que você sabe que aquilo vai te fazer bem e não mal. Então, essa é uma proposta que nós estamos hoje buscando e tentando, e por isso que esse programa é importantíssimo, dialogar com a população brasileira. Que somente através disso a gente vai conseguir dar um salto adiante. Né? Joaquim Pinheiro, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco do programa Debate Brasil. Vamos a um outro intervalo, voltamos em seguida. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando Joaquim Pinheiro, membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Joaquim, no bloco anterior, você chamava atenção para a importância de uma reforma agrária popular, a partir inclusive da necessidade de ampliarmos a oferta de alimentos saudáveis e a um custo reduzido. Seria uma importante conquista dessa população, especialmente urbana, para uma nova ordem, inclusive, que pudesse assegurar segurança alimentar. Você acha que essa é uma bandeira capaz de sensibilizar movimentos sociais, movimentos urbanos, para se retomar a luta
com mais afinco da reforma agrária? Nós estamos convencidos que essa é a única saída que nós temos nessa atual conjuntura para poder fazer um diálogo com a população brasileira, apresentar essa proposta, que na verdade ela é um plano de reforma agrária, mas ela está contida dentro de uma coisa muito mais ampla que nós entendemos que é um plano de desenvolvimento do nosso país, de forma sustentável, né? O primeiro deles é que nós temos hoje em todo o país em torno de 100 mil famílias acampadas que estão nessa luta por conseguir terra para produzir, para alimentar suas famílias, para poder educar seus filhos, enfim, para resolver esse problema imediato. Então nós queremos que isso seja resolvido. O Brasil não tem sentido um país que tem mais de 800 milhões de hectares de terras, dentre esses mais de 100 milhões de terras improdutivas, conviver com 100 mil famílias que estão acampadas em beira de rodovias, em frente de fazendas, ou mesmo dentro dessas próprias fazendas. Não tem sentido viver numa situação como essa. Do seu ponto de vista social, seria possível combinar o atendimento à demanda dessas 100 mil famílias acampadas com a preservação da estrutura do agronegócio? Nesse primeiro momento, nós acreditamos que sim, porque existem hoje em torno de 100 milhões de hectares de terras que estão improdutivas. Nós achamos que essas famílias poderiam muito bem ocupar essas terras que estão improdutivas, não é? Nesses 100 milhões. Existem outros 60 milhões que estão, de certa forma, ocupadas e estão produzindo todo tipo de produções, né? Existe mais uma outra quantidade que estão produzindo pecuária, né? Extensiva, inclusive, né? Então, na nossa avaliação, essas 100 mil famílias que estão hoje acampadas, elas poderiam simplesmente serem assentadas nessas áreas que não estão produzindo nada, são terras improdutivas. E para isso não precisa do parlamento brasileiro, para isso não precisa de muito mais leis, não é? Ou seja, as leis que nós temos no nosso país já são suficientes para poder assentar essas famílias. Porque isso depende apenas, única e exclusivamente, de uma vontade política. E nós achamos que a presidente Dilma poderia fazer isso, né? Bom, segunda questão. Nós temos hoje em torno de 300 mil famílias já assentadas, ou seja, aquelas que já têm terra, já estão estabelecidas, já têm suas casas, já estão aí nesses espaços e estão produzindo, não é? Então, na nossa proposta, o governo precisa, e aí nós já fizemos várias pressões e conversas nesse sentido, que o Brasil precisa de um programa, ou seja, um programa que possa se transformar numa política, não é, de Estado, para a produção de alimentos orgânicos. Ou seja, nós fazemos as nossas produções, mas de forma resistente ali, né? As experiências, temos vários amigos que nos ajudam, mas isso por si só não resolve, porque nós precisamos alimentar 200 milhões de pessoas nesse país. Então, a nossa proposta é que o governo tenha abertura para a construção, já imediata, de um programa nacional de agroecologia. Ou seja, a gente sabe que mudar desse modelo convencional para um processo de produção agroecológica demanda um processo de transição, que aí a gente precisa, agora, o Estado brasileiro precisa assumir isso. E é perfeitamente possível nós mudarmos essa matriz tecnológica de produção à base de venenos, não é? Nós temos água, sol, solo fértil e temos gente para trabalhar. Então, isso por si só depende exclusivamente de uma política de Estado. E essa é a nossa proposta para esse governo. Terceira item dessa proposta da reforma agrária popular. Nós precisamos que o governo abra uma linha de financiamentos para as pequenas agroindústrias nessas áreas já reformadas, não é?
Por quê? Nós precisamos eliminar a figura do atravessador. O próprio produtor rural, ele pequeno e médio, ele vai produzir os seus produtos e vai ter as agroindústrias para poder industrializar esses produtos, agregando valor, não é? Com isso aumenta a sua renda, aumenta a sua condição de vida no campo, gera emprego, inclusive para os seus próprios filhos trabalhando na agroindústria, para a vizinhança, ou seja, isso também aumenta o nível de desenvolvimento regional e local, né? Isso por si só nós entendemos que é possível. O BNDES tem recursos maior do que o Banco Mundial. Por que não pode abrir linhas específicas para financiamento de pequenas e médias agroindústrias no campo brasileiro? Evidente. Me parece que o problema não é financeiro. O problema fundamentalmente é de orientação política. Em primeiro lugar, você claramente está propondo, em nome do Congresso do MST, uma mudança na base de produção dos nossos produtos agrícolas. Você falou claramente na produção de alimentos orgânicos. Muitos críticos levantam que a produtividade dessa produção orgânica não é compatível com a estrutura de demanda que hoje nós temos. Você mesmo mencionou, somos 200 milhões de brasileiros. Precisamos ter uma produção orgânica para responder à demanda desses 200 milhões de brasileiros. É possível? É possível, é possível. E aí eu vou citar um exemplo não muito longe, não é? O Estado brasileiro, na década de 70, por exemplo, o Brasil dependia, se eu não estou equivocado, mais de 60% a 70% de petróleo. O Brasil era dependente, precisava comprar petróleo de fora, não é? O Estado brasileiro, através de linhas de pesquisa, de financiamento para alta tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, ou seja, financiando, potencializando universidades, né, campos, fomentando inclusive a própria Petrobras. Hoje nós não saímos dessa dependência? Superamos essas dificuldades com quê? Com tecnologia. Agora, o Estado precisa investir, precisa querer. E se o Estado quiser, ele investe. Inclusive, nós desenvolvemos o etanol, não é? Que era um combustível alternativo a esse. Também à base da cana-de-açúcar, não é? Desenvolvemos uma indústria automobilística justamente para a produção de motores para esse tipo de combustível, não é? Ou seja, criamos grandes campos, não é? De pesquisas universitárias, tecnológica para isso, científica. Ou seja, é possível, não é? É possível. Então, isso nós estamos, assim, e as nossas conversas nas universidades com grandes entendidos dessa área, não é? Eles nos dizem, isso é possível. E nós já fazemos isso de forma muito artesã nas nossas áreas, ou seja, se houver um incentivo do Estado, uma política direcionada para isso, nós vamos dar um salto nessa produção inimaginável. E claro, como eu te digo, eu preciso passar por um processo de transição. Agora, é preciso enxergar o horizonte lá na frente. Da forma como nós estamos hoje, o horizonte que nós chegamos lá na frente é mais caso de câncer, é mais morte, porque esse modelo do agronegócio não leva a vida, é morte na certa. Não é? Por isso nós precisamos, até uma necessidade, não somente do MST, nem dos produtores do campo, pequenos, né, dos assentados, é uma necessidade, inclusive, do próprio Estado brasileiro pensar seu futuro. Né? O que nós vamos querer com nossas crianças? Né? Então, essa é uma questão. O quarto ponto aí são que nós precisamos tirar, né, esse carimbo que a sociedade brasileira tem do campo brasileiro do atraso. Né? E para isso, somente com educação. Ou seja, cada área assentada, reformada, tem que ter escola, para as crianças, né? Tem que ter universidade para a juventude, né? E isso por si só já eleva o nível de conhecimento, eleva o nível cultural. Hoje o MST, no Congresso, no 5º Congresso, nós tiramos uma linha de que nenhuma área do MST, seja acampamento, seja assentamento, iria ter analfabetos. E por si só, essa medida que nós tomamos lá atrás hoje,
nós consideramos que está havendo uma espécie de revolução silenciosa dentro do movimento. Essa é uma faceta pouco conhecida do MST. A importância do movimento na sua tarefa de educar os seus jovens e suas crianças. Eu quero que você fale sobre isso, mas antes quero explorar um dos aspectos que você coloca como fundamentais para essa nova ordem agrária e agrícola. As linhas de financiamento para pequenas agroindústrias. A ideia é, a partir de uma produção agroecológica, trazer as unidades de beneficiamento da produção para próximo aos locais de produção? Exatamente, porque para esses produtos chegarem na cidade e serem consumidos pela maioria, pela população brasileira, não é necessário que esses produtos passem por um processo de industrialização. Não é? Claro, existem os produtos in natura, que já temos aí as experiências das feiras agroecológicas, né, das feiras orgânicas. Isso é preciso cada vez mais ir fomentando, não é? Porque isso inclusive vai diminuindo o valor da produção. Não é? Agora, a grande parte desses produtos chega muito mais caro porque existe a figura do atravessador. Não é? Então, o produtor lá produz com valor X, mas com o atravessador chega para o consumidor no valor quase como 5 ou 6x. E muitas vezes com essa renda se afastando completamente da realidade do produtor. Exatamente. Por isso que nós entendemos que é preciso industrializar. Você vai conseguir aumentar a renda desse produtor, você vai fazer com que haja a possibilidade de esse produto ser enviado diretamente para os grandes polos consumidores do nosso país, e a população brasileira vai ter acesso a esses alimentos saudáveis, não é? Que são produzidos de forma orgânica, agroecológica, que tem esse respeito com a natureza, não polui o solo, não polui o ar. Né? Nós temos caso hoje que é drástico. Se eu não me engano, é na cidade de Lucas do Rio Verde. Lógico. As crianças que estão sendo amamentadas já identificaram que existe um veneno passando pelo leite materno para as crianças. Não é? Ou seja, isso é um caso de saúde pública. Isso nós precisamos denunciar de forma muito, muito dura. Não é? Porque estão matando as nossas crianças. Não, em Lucas do Rio Verde já houve episódios onde as escolas tiveram de ser fechadas por conta da intoxicação decorrente da pulverização aérea. Não há dúvida que esse é um projeto viável e importantíssimo para um Brasil do futuro. E a grande questão é como chegarmos lá. E nesse aspecto eu quero que justamente você retome esse importantíssimo trabalho e muitas vezes desconhecido de educação do MST junto aos seus jovens e suas crianças, aproveitando o tempo que ainda nos resta no nosso programa Debate Brasil. Muito prazer. Esse, de fato, retoma aquela frase que acho que eu estou falando pela primeira vez em público, né, que é uma percepção nossa do movimento, que é hoje, se nós analisarmos o que era o MST há 10, 20 anos atrás, e nós analisarmos o que é o MST hoje, a gente vai perceber um salto significativo da nossa juventude, que compõe essa base social do MST, né, que tem um nível, uma qualificação muito melhor. Com isso, faz com que haja um nível, inclusive, de criticidade dentro da própria organização. Ou seja, os dirigentes, né, já não podem chegar numa assembleia, num acampamento, num assentamento e falar qualquer coisa. Ele vai ser contestado, e vai ser contestado de forma contundente, embasado, né? Ou seja, a situação mudou. Então nós temos uma base hoje muito mais exigente, uma base muito mais crítica, não é? E que está, hoje, no Congresso Nacional, a gente percebia aquela juventude, aquilo chega a arrepia, porque você percebe, são sangue novo, ou seja, o movimento, grande parte daqueles 20 mil militantes, delegados que estavam no Congresso, é de juventude, não é? E juventude que está se deparando com esses problemas lá e que trouxeram a sua contribuição para o Congresso, não é? E ele se sente parte dessa construção. Joaquim, você é um jovem, você é fruto desse movimento? Eu sou fruto Você foi educado processo. pelo MST? Eu sou fruto desse processo quando, nos acampamentos, não é, a gente passava por um processo importante de formação política e ideológica. Não é? Nós também tivemos a oportunidade agora,
a partir de convênios com mais de 50 universidades nesse país e fora do país, de estar acessando pela primeira vez, ou seja, é uma primeira geração que está acessando a universidade, né? E isso é algo fundamental, porque são mais de 50 universidades e mais de 80 cursos, né, passando por geografia, filosofia, história, economia, medicina, veterinária. Então, isso já dá um corpo muito mais crítico para a nossa organização. E grande parte daqueles que já se formaram, hoje já estão fazendo mestrado, já estão fazendo doutorado. Então, volto a dizer, ou seja, nós eliminamos o analfabetismo da nossa base, e isso só, o nosso militante, a nossa militante, que saiu dessa condição de analfabeto, ele não quer parar aí, ele quer já seguir estudando, e isso vai fazendo com que haja um movimento para frente muito forte. Então, hoje nós já temos uma base que eu posso dizer para você, que é a base que vai ajudar nesse processo, em conversa com a cidade, para fazer não só a revolução silenciosa, mas essa revolução que nós chamamos da reforma agrária popular. E isso é fundamental, estar junto, ligado com a população da cidade. Joaquim Pinheiro, muito obrigado pela sua entrevista. Você nos fez conhecer não somente o processo constitutivo do 6º Congresso do MST, como características importantíssimas desse movimento social que tantas esperanças nos dá de ainda termos no Brasil uma reforma agrária verdadeira e popular. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Debate Brasil e isso que nós estamos precisando fazer nesse país. Debater as questões centrais, porque só assim a gente vai poder dar um salto adiante, que é o que nós precisamos. Obrigado pela sua contribuição.